Aí você vê que aí a gente volta lá no caso da menina. Do assédio. Será mesmo que não aconteceu? Aí eu fui atrás. Eu me interessei por saber sobre esse assédio. Se de repente poderia ser uma pessoa que... algo que não tem nada a ver. Mas a história dela me parece bem coerente. Ela fala que foi assediada. E aí ela fala que recebeu um tipo de orientação pelos advogados dela. E que depois de um período, ela foi induzida pelos advogados dela e dele a assinar um termo de retratação. O cara é poderoso. Agora você se coloca no lugar que aí é outro caso que as pessoas não se colocam no lugar. Se coloca no lugar da vítima de novo. Uma das declarações do Datena foi falar que a menina era mentirosa. Isso aí tá na matéria, tá no jornal. Não é eu que tô falando, não. Uma das declarações do Datena, que a menina era uma mentirosa, que ela tinha delírios e que ela não... e falava palavras desconexas, alguma coisa assim. Ou seja, resumindo, falou que a menina era louca, não sabia nem o que tava falando. Beleza? Que muitas vezes é isso aí, a vítima é louca. Agora, é uma irresponsabilidade. Eu sei que existem casos de mulheres que muitas vezes se aproveitam da situação para tentar ganhar uma grana, mas o caso da menina, por exemplo, ela colocou que ela entrou porque aí ela foi questionada, por que você assinou o termo de retratação? Ela falou que estava passando, inclusive, por um quadro de depressão. Você sabia que a maioria das mulheres são vítimas de violência, principalmente de abuso, de violência sexual, de cunho sexual? Essas mulheres, elas entram em depressão. A grande maioria dessas mulheres não tem coragem de denunciar por vergonha, por se sentir culpada. Muitas vezes elas entram em depressão profunda e até se suicidam. Isso aí ninguém divulga, cara. E aí, vamos se colocar lá no lugar dessa menina. Se a hipótese que ela falou é a real, tá? A menina trabalha num veículo, puta de um veículo de comunicação, tinha um puta de um emprego, um puta de um salário, começa a ser assediada, de repente ela fala, se eu não ceder pro cara, eu vou perder meu emprego. O cara é poderoso. O cara é poderoso. Quem vai acreditar em mim se eu falar? O cara conhece político do Brasil inteiro. Conhece polícia do Brasil inteiro, porque é o conteúdo do cara. Então você se imagina no lugar dessa menina, o que passava na cabeça dela. Igual eu falei, se de fato as declarações dela são reais, que eu acredito, assim, por tudo que eu vi, tem grandes chances de serem reais. Então, é o que eu falo pra você. Se coloca no lugar dessa menina. Como milhares de mulheres todo dia sofrem pressão no trabalho, são assediadas e tem que muitas vezes aguentar calada, tá? Então, mais uma vez, no caso dessa menina, a culpa foi de quem? No final, na declaração, que é o que tá na matéria, o Datena falou que basicamente disse assim, ela é louca, ela não sabe o que tá falando. A culpa é da vítima, tá? Muitas vezes essa rapaziada de esquerda, quando eles cometem qualquer tipo de crime, a culpa sempre é da vítima. Então, a menina que foi louca, que foi pra cima do Datena, beleza? O Marçal tomou a cadeirada que merecia porque ele agrediu com palavras. Falou que não era homem. Provocador. Então, assim, a culpa sempre é da vítima. A esquerda sempre leva pra um tom falando que coitado do bandido. Ele só roubou pra tomar uma cervejinha. Ele roubou o celular pra tomar uma cervejinha. Ele vitimiza o bandido. Vitimiza o criminoso. Isso é normal dos caras fazerem, mano. Sempre justifica o porquê de uma ação criminosa. Eu tenho um vídeo aqui, cara, que a equipe resgatou. Eu tô com o computador aqui que eu e Nante nós vamos fazer uma espécie de react. Posso soltar, mano, Volta? Vamos lá. Vídeo lá da época, cara, desse caso, 5 anos pra trás. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aí na denúncia de assédio sexual contra o Datena. Posso soltar, mano, Volta? Pode sim. Anunciou ontem ao vivo em seu programa a respeito da acusação de assédio sexual, da qual é alvo. Vini, vamos lá para os detalhes desse caso aí. Pois é, Edgar, e agora o Ministério Público de São Paulo até abre um inquérito, né, para investigar aí essa acusação da jornalista Bruna Drius contra o Datena, né, dizendo que o Datena cometeu aí o assédio sexual contra ela. As acusações da Bruna Drius dizem respeito a junho do ano passado. Ela diz que já se sentia um pouco constrangida, né, com alguns... Maneiro que o jornal bota uma cara bem, né,
Bem apropriada, né? Já, bem apropriada. Essa cara aí tem cara de santinho, tem de vítima, tem cara de agressor, Ou meu de irmão. Jack. Ô, Marcelo chamou de Jack. Aí ele Mano, Valdo, aí perdeu a linha. Chamou de imagina Jack. esse perdeu a olhar linha. assim, falando assim, vem aqui, meu filho, você vai ter um futuro brilhante aqui na televisão. maluco, É isso aí. Ei, mano, Valdo. Olha lá, meu irmão. Vai, continua. Os elogios que o Datena fazia a ela durante os programas, ela que trabalhou com o Datena tanto no Brasil Urgente como no programa O Agora é Domingo, né? O Agora é com o Datena, que depois virou o Agora é Domingo, e inclusive depois de uma das gravações desse programa dominical, ela acusa o Datena, né? Os dois estavam ali em um restaurante e ela fala que o Datena diz algumas palavras para ela, por exemplo, de que ela não precisava emagrecer porque ela já estava muito gostosa, que era desperdício uma mulher como ela namorar uma outra mulher, e de que até ele teria falado que ele se masturbava pensando nela. Então, acusações isso, mano? fortes. Que isso, mano. É isso aí que eu quero falar, irmão. Pra você que tava lá me enchendo o saco, lá tinha uns 2, 3 caras me enchendo o saco hoje por causa da postagem que eu fiz. Dá uma olhada nessa matéria, eu falei pros caras, vai atrás, irmão. Pesquisa primeiro. E aí eu falo assim, mano, essa menina, ela abriu mão, ela perdeu o trampo, certo? Ela abriu mão que ela devia ganhar uma bolada lá. Ela perdeu esse serviço. Saiu da TV? Eu não cheguei a aprofundar, mas eu sei que ela não é mais programa, ela não trabalha mais na Band. Então, assim, eu não sei se ela hoje está empregada em outro... Mas esse serviço ela perdeu. E assim, a troco de quê, irmão? Que ela fez isso? E por que ela voltaria atrás repentinamente? Então a gente vê que tem coerência muitas vezes a fala dela. Eu queria até trocar uma ideia com ela, de verdade mesmo, pra sentir, até para que ela incentive muitas vezes outras mulheres, cara. Nós estamos no mês de setembro, é o mês do suicídio. Eu conheço, inclusive, tá? Eu conheço casos de mulheres que foram violentadas, foram abusadas enquanto novas, ou foram violentadas e que se suicidaram. Eu conheço casos práticos. Então, cara, eu falo pra você, a gente não pode deixar, igual eu falei, podem até existir casos um ou outro aí de mulher que se aproveita da situação, mas a grande maioria massivamente da mulher, quando ela toma coragem de denunciar, a gente tem que apoiar essa mulher, tem que catar e trazer e tentar extrair o máximo da verdade dela e conduzir para que o criminoso seja preso. Eu conheço os casos bem próximos de cara que violentou criança, violentou adolescente, e essa adolescente ela só foi se manifestar na fase adulta, quando havia prescrevido o crime. Por quê, cara? Essa menina, ela viveu a vida inteira com a cabeça dela embolada, achando que ela era a culpada, que talvez ela teria dado motivo. E a grande maioria dos casos acontece isso, cara. Eu conheço, a gente tá em delegacia direto, a gente sabe quanto que é difícil, muitas vezes, pra vítima chegar e falar que foi vítima do ou que foi vítima de uma... E aí, irmão, a gente vê um perfil de um cara desse que pra mim é covarde, é canalha mesmo, e vou falar 10 mil vezes, tudo me leva a crer, cara. Será que não foi mesmo? Será que ele não fez? Me desculpa, mas eu não vou acreditar. Aí hoje cedo o cara vem no outro debate e começa a debochar. O cara começa no outro debate, hoje cedo ele começa a debochar. Eu bato em canalha uma vez só, falo alguma coisa do tipo assim, hoje de manhã, cara. Sim. Aí eu falo, peraí, irmão. E tem um monte de gente na internet vibrando. Eu vou falar, meu irmão, talvez o cara que tá vibrando, ele não parou pra analisar o que tá acontecendo de fato. O cara que tá vibrando, ele tá apoiando o ato de um covarde. Porque esse covarde só tomou a atitude de ir lá dar a cadeirada porque talvez ele escutou algo que dói nele. Que a verdade dói mais. Talvez quando o Marçal chamou ele de Jack, falou aí, ô Jack, doeu, feriu ele. Por que será que feriu tanto ele, a ponto dele grudar uma cadeira? Ah, não, porque tem uma parte de gente que tá falando, não, foi porque falou que ele não era homem. Não, tem entrevista do Datena falando que o que motivou foi porque o Marçal acusou ele desse processo. E aí ele usa a situação da sogra, fala que a sogra ficou exatamente, doente, ele ainda morreu fala por causa disso. Aí ele vem falar da situação da sogra. Inclusive tem uma mulher hoje que já entrou num depoimento aí, que acho que ela era dona de um restaurante, que o Datena brigou algumas vezes no restaurante dela. Inclusive ela falou
que essa mulher acho que conhece ele mais de perto, inclusive falou que parece que ele tinha uma filha conjugal. E que o motivo da sogra, por exemplo, poderia ter sido isso aí. Essa mulher tá declarando, já apareceu hoje falando. Sim. Bom, vamos continuar o vídeo aqui, cara. O vídeo é pesado, né, cara? Pesado, pesado. Inclusive que ele se mais pensando nela, né? Tu imagina, meu irmão, uma irmã sua, uma mulher sua, e eu escutando isso no meio da rua. E aí a mulher... Uma filha. E muitas vezes, é o que eu falo pra você, Glauber, muitas vezes a mulher, ela tá presa numa situação que ela depende do serviço, ela não tem o que fazer. Ela tem que ficar aguentando, aturando as merdas que um desgraçado desse fala, cara. Ela não tem o que fazer. Entendeu? A gente não pode admitir, não pode aceitar e falar que é normal. Não, tá tudo bem. Ou colocar a culpa na vítima de novo. Falar, mas será que ela não deu um lado pra ele falar isso? Tá entendendo? A gente não pode colocar a culpa na vítima. Pois é, cara. E essa pauta, né? Essa pauta, principalmente a militância, eles escolhem as vítimas que eles vão representar. Um caso desse aqui, por exemplo, não tá sendo representado, né? Falou tudo, cara. Irmão, nós temos lá, em tese, um Boulos da vida, que defende as minorias. Eu tenho a Tabata lá, que defende as minorias, lá, a mini ranhenta lá. E outra coisa, é uma agressão contra uma mulher. Contra uma mulher. Que é pauta dela. E é pauta dela. Eu não vi ela uma vez levantar, e hoje também não vi ela falar sobre essa denúncia de assédio. Por que ela não foi atrás? Pra saber se é verdade mesmo. Sabe por quê? Porque que o Marçal falou é o consorcinho mesmo comunista. O comunismo, esses comunistas do caramba aí, essa rapaziada aí, eles só vão defender se de repente não for contra eles. Ou se o agressor for um deles, tá tudo certo. Agora, se essa menina de repente fizesse parte do time, a repórter, talvez seria mexeu com uma, mexeu com todas. Mas de repente, porque ela não faz parte do time, do mexeu com uma, mexeu com todas, ela não foi amplamente defendida por essa rapaziada. Então eles são seletivos. Eles defendem as minorias conforme a conveniência, né, irmão? Eles defendem conforme a conveniência. Não defende a minoria de coração por defender como a gente aí no dia a dia, na segurança pública, defende. Eu chego para atender ocorrência, irmão, não quero saber se o cara que foi roubado é pobre, se é rico, se é branco, se é japonês, se é se o cara foi vítima de roubo, eu tô ali para defender ele, para defender a pessoa que está sendo lesada, independente da situação. Nós defendemos a minoria de fato, independente, nós defendemos a vítima no momento que ela é agredida, no momento que ela sofre um dano. Agora essa rapaziada não, eles selecionam quem eles vão defender, esse grupinho aí. Igual eu falei, Boulos, Tabata, e por que não fizeram a denúncia? Por que não bateram no Datena? Por que não se juntaram e falaram, Datena, é aquele assunto lá? Mas não, um fica blindando o outro, protegendo o outro ali, tudo jogadinho ensaiado, irmão. Tá errado isso aí, mano. Cara, e vai antes. Por que já ninguém atacou o Datena antes disso? Porque exatamente. É o seguinte, o Marçal, ele traz isso agora, mas é uma denúncia antiga, com repercussão. E a Tabata, por exemplo, que defende essa causa feminina, né? Sim. O Boulos, que estão militando, né, nessa causa, por que não foram lá atacar o Datena? Em nenhum tipo de debate. Parece que o Marçal descobriu um segredo, mas não é um caso público e todo mundo se chocou. Mas a bronca dos caras é justamente essa, né, irmão? Porque é algo que, embora é público, você digitar no Google tá lá, mas é algo que ninguém tinha se ligado e tava passando batido. E aí quando você mostra uma brecha deles, você mostra um defeito deles, você toca o dedo na ferida, aí todos se unem para defender. Fala, não, peraí, não, mas isso aí foi investigado, já tá arquivado o processo e tal, beleza. Então por que quando eles vão, por exemplo, bater no Marçal, eles não falam que o processo dele tá arquivado também? Perfeito. Esse é um ponto que eu ia falar agora. No Brasil, cara, quem é poderoso se defende sempre com isso. Não, o processo foi arquivado. Só que na justiça, nas coisas como as coisas correm, o poder, a influência de quem tem grana, a influência de quem tem poder político,
coisa mais comum você ver processo sendo arquivado. Sim. O cara não é inocentado pelo fato, ele é inocentado por uma questão meramente formal, jurídica. Né? Exatamente. Então, o cara argumenta isso. Se isso é verdade, aí você vai ter a mesma defesa para todo mundo. Bom, continuando o vídeo aqui, cara, vamos lá. Aí, da Bruna Drius. O Datena, na semana passada, a acusação veio na quinta-feira à tarde. Na sexta, ele não apresentou o Brasil Urgente, mas o prefeito trouxe com exclusividade que não foi uma punição no caso, porque já tem esse revezamento dele com o filho. Mas teve ali, né, uma reunião da Bandeirantes para decidir o que se fazia ou não com o Datena no ar. Fato é que ontem ele voltou ao programa, ao Brasil Urgente, e falou sobre o assunto, Edgar. Disse que está muito chateado, que está muito triste, mas que vai continuar o trabalho dele e que a verdade vai aparecer. Vamos ouvir. Mas, ô Datena, você não está triste? Claro que eu estou triste. Evidente que eu estou triste, eu sou um ser humano. Como você, como qualquer outro. Triste. E um ser humano, quando enfrenta qualquer acusação mentirosa, embutida de calúnia e com o sentido de ferir, que vem principalmente de quem você não espera, porque você só ajuda, é claro que você fica chateado. Claro. Mas por que você está trabalhando, não está lá dentro do quarto, preso e tal? Porque minha avó me dizia, eu nunca esqueço que minha avó dizia, que quando você está montado em cima da verdade, você enfrenta quem você quiser, onde você quiser. E eu acredito muito na justiça de Deus e dos homens. Você não tem a dúvida disso. Agora, evidente que eu fico chateado quando, não só eu, mas também a minha família é atacada, principalmente as mulheres da minha família. A mulher com quem eu sou casado há 41 anos, filha, netas, noras, são atacadas de uma maneira baixa na rede social. É claro, isso dói meu coração. Pois é, então ele fala sobre a família também. Será que ele pensou nessas pessoas aí da família dele antes? Cara, assim, o cara dizer... Tem denúncias, realmente tem denúncias falsas, né? Sim. Agora, vamos analisar o contexto, né? Uma repórter que tem subordinação hierárquica, pá, que tá bem. Será que ela inventaria isso? Qual a possibilidade de ganho, né? Se ela inventasse uma situação, todo mundo sabe da conduta do cara, que o cara tem uma conduta digna, casado há 41 anos, tem filhas, tem netas. Será que seria ela inventar uma coisa com alguém que ia colar esse tipo de denúncia? Porque assim, se o cara é reto, íntegro... A pergunta minha é, pra que ela faria isso? Pra quê? É isso que eu tô raciocinando. Qual o retorno que ela teria de fazer isso, sendo que ela é uma pessoa pública, bem... Mano, tá uma das maiores emissoras do país, bem posicionada, uma mina que ela tinha um peso na emissora, pra que ela faria isso? Só por birra? E se o cara não tivesse, cara, nenhuma possibilidade de suspeita, ela inventaria uma mentira dessa pra um cara poderoso, hierarquicamente... Sabendo que ela ia ter problemas, inclusive? Pra mim não faz sentido. Pra mim também não. Ela tá arrumando uma guerra de graça, sem motivo. Não, e inventar uma coisa pra um cara que não tem nenhum tipo de indício. Exatamente. O cara é totalmente íntegro, correto, honesto. Então, assim, pra mim não cola, mano. Vem falar. E aí a gente começa a pegar outros casos de outras emissoras, inclusive, outros históricos que a gente sabe, de mulheres que sofreram pressão, que foram assediadas, eram frequentemente assediadas. Houve alguns anos atrás, houve movimentos de mulheres que conseguiram, uma denunciou, veio uma na sequência, várias denunciando, caso de assédio. Então, assim, irmão, numa análise assim, contextual toda, pra mim não faz sentido não ser verdade, mas igual falou, foi julgado, beleza, o cara conseguiu ser inocentado, teve a carta dela lá, porém ela mesmo veio através de redes sociais, veio nos veículos de imprensa e falou que foi induzida a assinar essa carta de retratação. E faz um pouco de sentido quando ela diz que os advogados dela em conluio com os advogados dele. Então, irmão, aí a gente conhecendo o mundo jurídico aí, sabendo como que dá pra elucubrar e imaginar que possa ter acontecido algo do tipo. Bom, vou colocar aqui o vídeo da cadeirada, da discussão. Já eu vou colocar, mas eu tenho uma informação para te passar.
Você é candidato a vereador lá em São Paulo, né? Isso. O candidato a prefeito, né? Eu ia falar o teu candidato a prefeito complica, né? O candidato a prefeito de São Paulo, que em algumas pesquisas está liderando, que é o Nunes, ele tá ao vivo numa sabatina com 2.400 pessoas, cara. E tu tá com 3.700. Caramba, hein, mano? Então, em tese, você tem que ter mais votos que ele, né? Eu sei que isso não quer dizer tudo, né? Mas como é que um cara, meu irmão, sem graça, pálido, ninguém assiste o cara e o cara, meu irmão, tem um monte de votos? Tem porque tem a máquina na mão, meu irmão, porque o sistema é feito para favorecer, né, cara? Então, só uma observação, né? Sim. Aí todo mundo bate no Marçal, todo mundo reclama do Marçal. O público assiste o Marçal por quê? Né? Porque é um espetáculo, porque ele fica fazendo show para dar corte e tal. Se as pessoas não tivessem identificação e ver verdade, assim, e ver uma esperança, vamos dizer assim, uma esperança, as pessoas não acompanhavam as entrevistas. Hoje, o debate estava com 300 mil pessoas assistindo. Se tirou o Marçal do debate, não, cai. Teria isso? Se o Marçal não tivesse nesse jogo, estaria tendo... Não, que ninguém estaria tendo ia ter 10 mil nacional. Pessoas. Não ia. Então, assim, os caras têm até que agradecer a visibilidade que o Marçal tá dando. Eu acho. E assim, tá? Dependente de... Aí você tocou num ponto interessante. A popularidade do Marçal. O Marçal, ele conseguiu atrair um público, do modo geral... Ele conseguiu atrair aquele público de direita, aquele raiz, porque justamente o povo se identifica. O público de extrema direita, principalmente, não, e aí eu vou mais além, tá? Não só o público de extrema direita, que é aquela rapaziada que vota a consciência, que corre atrás, que analisa. Ele conseguiu atrair esse público e fazer com que o público se identificasse com ele, justamente pela vida que o cara leva. O que é o cara... Quando vai falar de fé, o cara fala que é Deus. O cara... Você fala pra mim que o cara não tem patriotismo. O cara levou 140 carretas lá pro sul, irmão. Ele conseguiu. Beleza, mano? O nego pode falar o que quiser, mano. Mas o cara levou 150 carretas lá pro sul de doação. Beleza? Mas aí eu escuto. O cara fala, mas ele tava com segundas intenções. Tá, mano. Você vai lá e pergunta pro povo do Sul que tava precisando de doação se quer saber se ele tava com segundas intenções ou não. Beleza? Pergunta lá pra rapaziada que tá precisando, que a ajuda chegou. Entendeu, mano? Então eu gosto de analisar, eu gosto de fazer análises justas, certo? Aí o cara é patriota, o cara se mostrou patriota. Desde que pessoas do mesmo país estão precisando de ajuda, você ir lá e socorrer elas. Beleza? Família, o cara tem uma baita de uma família. É um cara que ele se mostra família, ele se faz presente. Então, assim, cara, o público se identificou com ele. O público de extrema-direita olhou e enxergou ele como o candidato da direita. E o público elegeu ele. As pessoas elegeram ele. E a partir daí, ele tem uma permeabilidade que aí eu começo a observar, que eu tenho andado em São Paulo, pô. Eu sinto na rua. Ele começou a pegar muitos eleitores da periferia, cara, que em tese seriam eleitores do Boulos. Isso. Sabe por quê, irmão? Lembra que a gente tava falando ali atrás sobre o jovem que vem sendo catequizado para ser traficante, para ser bandido? Sem perspectiva. Sem perspectiva nenhuma, que precisa de outros exemplos? Esse cara, ele tem trazido através da internet para essa molecada esperança. Ele fala pro moleque que o moleque pode ganhar dinheiro com a internet, que o moleque pode ser um youtuber, que o moleque tem que produzir, que o moleque tem que investir. Ele vem trazendo conteúdo bom pra essa molecada. Por mais que ele seja polêmico em alguns assuntos, mas ele traz conteúdo bom pra essa rapaziada. E isso não adianta a gente, igual eu falei, eu vou ser justo nos meus posicionamentos sempre, irmão. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu troco ideia com a molecada na quebrada. Eu troco ideia mesmo. Eu pergunto pros moleques, e aí, o que você acha? E a molecada adora ele. A molecada fala, o Marçal é da hora. Mas por que isso? Porque a molecada vem se identificando, a molecada enxerga esperança. Fala, mano, eu quero ser igual a esse cara. Lembra que eu falei que o moleque só olhava pro traficante? Só olhava pro
O moleque só tava olhando pro... influencer da internet. Pro influencer, pro MC, pro traficante, pro ladrão de banco. Não, meu, o moleque tem mais um pra olhar agora. Falar, mano, o cara saiu do nada, tá... O cara tem uns carrão também e conseguiu. Começa a se tornar um exemplo positivo pra essa molecada. Entendeu? E ele vem cada vez mais pegando essa rapaziada da periferia. Então ele vai lá, monta no carro, canta um rap, um Racionais, sabe as letras. E a molecada começa a se identificar. Fala, porra, mano, o cara é da hora. Eu lembro que no início da campanha dele tinha um cara que falou que ia... esse Marçal vem aqui, pagou de bandido, pá, depois o cara veio, mano, o cara é da hora, falou que vai fortalecer a quebrada. Porque ele, as ideias dele, me desculpa, mas ele fala que ele quer tirar o povo, libertar o povo da escravidão mental. No meu ponto de vista, ele fala sobre libertar o povo da escravidão mental. E eu concordo com isso aí, eu acho que tem que libertar mesmo. Ninguém tem que viver a vida inteira sendo dominado. O cara, eu conversei esse dia com 2 moleques na periferia, eu tava no evento, eu vi 2 moleques. Molecadinha era uma... Gostava de dar um tapa, davam 2, certeza. Mas eu comecei a trocar ideia com eles e comecei a falar pra esses moleques, ô rapaziada, vocês... Existem as mentes fortes e as mentes fracas. Você quer estar de qual lado, mano? O mente fraca é aquele que vai lá comprar droga e é escravo do traficante. Vai ficar o resto da vida aí, ó, dependente químico, fumando, beijando uma lata, fumando pedra, mano. Você quer isso aí pra você ou você quer ser um cara ligeiro, proativo, que tem seu trampo, tem sua casa, tem sua família, um cara que prospera, tem seu carro, vai dar seu rolê? Você quer ser quem? Era 2 molequinhos de 15, 16 anos. Os moleques parou pra me ouvir, mano. Aí, senhor, na moral, não esquece esse outro aí, mano. Eu falei, então vocês têm que começar a abrir o olho, mano. Então você troca uma ideia com essa molecada, de repente você mostra um novo norte pra essa molecada, entendeu? Tem jeito ainda. Tem jeito. Basta ter boa vontade pra fazer, mano. Não, e tu falou um ponto interessante, cara, que é ele tirando voto da onde tava computado que seria voto do Boulos. Da onde dificilmente a direita tira, irmão. Dificilmente a direita consegue tirar. Ele tá conseguindo tirar. Ele tá pegando esses votos. E a pesquisa mostra isso, que o Boulos estava disparado no início lá com 30 e tanto, e agora tá com 20. O Boulos caiu, exatamente. E quem pegou esses votos do Boulos? É isso aí. O Marçal. Ele é o cara que... Ele tem conseguido tirar voto dessa rapaziada. São votos que... E aí? Fazendo uma propaganda aí. Não tem problema não. Agora, Gonante, olha só. Enquanto você fala, o chat tem aqui... Talvez 70% tá ali apoiando e tem uns 30 criticando, que são os 30 que estão dizendo mais ou menos assim. Tu nem precisa olhar, irmão. Não vou olhar, não. Pode falar aí que eu tô... Eles falando assim, o polícia da rota defendendo um ladrão condenado, né? Se referindo ao Marçal por conta daquele processo que ele foi condenado. Como que lida com essa situação? Então deixa eu explicar pra rapaziada aí, que quem tá falando... Eu não tô falando dos processos dele, não. Nós estávamos discutindo aqui a cadeirada, certo? Começamos por essa parte. Estávamos falando da cadeirada. E eu tava falando a respeito da situação que o cara tomou a cadeirada de maneira covarde. E que o cara que deu a cadeirada foi covarde. E aí a gente entrou no detalhe da situação da menina que foi vítima de assédio e que ninguém fala nada disso. E aí, quando eu levei o alerta pro pessoal, é para não normalizar. Não normalizar. Não falar que quando uma pessoa é vítima de uma agressão verbal, ela está autorizada a agir com uma agressão física. É disso que a gente está falando, rapaziada. Nós estamos sendo pontual nos fatos que aconteceram ali da cadeira, certo? E aí, nós... divagamos, fomos para outro assunto, que é bom pontuar isso aí, porque de repente a rapaziada começa a fazer confusão. Eu não cheguei na análise dos processos dele, para estar falando, que a rapaziada tá falando que eu tô defendendo. E aí a gente fez outras análises referente ao que vem acontecendo, por que ele tem crescido tanto. Essa é a análise. O potencial e aí a dele, gente mostra, as pessoas se identificam por conta de alguns pontos dele, que é natural que as pessoas olhem e falem, identifico com isso. Ele tem família? Ele é um cara de fé? Ele é um cara patriota? Porque com os atos dele, as pessoas se identificam e passam a divulgá-lo. E aí eu falei da esperança na periferia que ele leva também.
Beleza? Agora, com relação a processos, ele tenta explicar a todo momento. Eu acho que existe uma grande pressão sobre processo. Se for para falar de processo, a grande maioria ali dos políticos ali tem processo. Só que estão atacando só ele. Então, se é para falar, vamos falar de todo mundo. Certo? Que acho que o único que não tem processo lá é aquela menina lá, a menina ranheta lá. O resto, todo mundo tem processo. Mas ninguém fala dos processos dos outros. Só fala do cara. Então, assim, não tô defendendo não, irmão. Não tô defendendo os processos dele, não. E se ele for culpado nos processos dele, se ele for de fato culpado, é outra ideia. Beleza, mano? Porque, igual eu falei, eu não parei pra analisar. O que eu parei pra analisar foi da mina. Que isso me preocupa. As pessoas não terem, nem levarem em consideração. E principalmente o consórcio da esquerda lá, o consórcio de comunista do caramba lá, que não levanta essa bola, fica defendendo e passando um pano. Isso me preocupa. Os caras passar pano por um processo grave, de repente, de ação, e fazer que tá tudo normal. E por isso que o país tá aí, uma pá de mulher sendo violentada todo dia, no trampo, em casa, e ninguém faz nada. Na rua, e tá tudo normal. Aí o pessoal fala, tá tudo normal, isso aí é de boa, isso aí foi a mina que inventou. Pera aí, rapaziada. Vamos olhar com atenção. Para pra pensar se for uma filha sua, uma parente sua. É isso aí que a rapaziada tem que entender. E a gente tá falando da normalização do criminoso, da vitimização do criminoso. Não, o criminoso é vítima, coitado, ele foi vítima. Então, assim, as vítimas do outro lado, do da cadeirada lá, o da cadeira, as vítimas dele sempre são culpadas, irmão. Ele acabou de falar no vídeo aqui, a gente viu. Ele falou, não, que é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que inventou. Então, assim, sempre a culpa é da vítima. Assim como muitas vezes eu tô na rua patrulhando, dou mão pra cabeça, pego o ladrão e começo a trocar ideia. Sabe o que o ladrão fala? Assim, ó, na moral, roubei mesmo, porque é o seguinte, a vítima tava vacilando com o celular na mão. Ou tava na 0 hora na rua, namorando dentro do carro, senhor. As lanternas ligadas, tava vacilando, eu caí pra dentro e tomei mesmo. Então, assim, o ladrão, o criminoso, ele sempre vai justificar falando que o culpado é a vítima. A vítima que deu brecha pra ele roubar. Aí, se eu nem ia roubar, mas vi o bagulho vacilando lá, eu fui pegar. Tá entendendo? Então, assim, nós não podemos achar normal que a vítima seja culpado. Ah, ou eu escutar um estuprador falar que estuprou é porque ela tava com short curto. Que ela que provocou ele. Tá entendendo? Isso aí é absurdo. E a cabeça da população tá em volta disso aí. Tá defendendo o cara que é um descontrolado, um débil mental que deu uma cadeirada no outro, irmão. Ah, mano, o cara fez pra mais. Mas poderia ter matado, irmão. Não, não poderia. Poderia, mano. Poderia? Você coloca a mão. Dependendo da onde que pega no crânio, causa um traumatismo craniano, o cara morre. Poderia ter matado. Ah, não é tão grave, foi só uma cadeirada. Tá, mano. Então, vem aqui pra eu dar uma cadeirada. Não sei se você fica aí pra você ver se vai ficar vivo, mano. Ninguém quer passar pelo teste. Entendeu? É que todo mundo, não. Minimiza o ataque e potencializa a provocação da vítima. Acha que a vítima é culpada. E na moral, irmão, pra mim não dá. Eu não vou admitir nunca. Eu não vou admitir nunca que a vítima seja culpada. Teve uma situação que eu catei um cidadão, um egresso. Pra quem não sabe aí, o egresso é o ladrão que já foi preso e, segundo ele, já pagou tudo que ele devia. Tu ia falar, eu catei o ladrão, aí tu pensou e falou o termo. Falei o egresso. Mas é, ladrão mesmo. Eu abordei esse cara e ele tava num carrão, na quebrada. Aí, pá, grudei ele, começo a trocar ideia, falei, ladrão. Comecei a bater um papo com ele e falei, tá devendo o quê? Ele falou, não, já era, senhor, já paguei tudo já. Com a boca cheia, tá ligado? E forgado o cara, arrogante. Aí eu olhei pra ele e falou, você pagou o quê, rapaz? Você tá devendo, mano. Você tá devendo é pra vítima ainda. Ele, não, senhor, não devo mais nada. Eu falei, você tá devendo pra vítima, meu. E você vai dever sempre pra vítima. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, senhor, na moral, não devo mais nada pra ninguém, não. Eu falei, então eu vou fazer vou trocar uma ideia com você aqui e vou te convencer, vou te provar que você deve pra vítima sim. Eu falei, você tem mulher? Ele falou, tenho, senhor. Você tem filho? Tenho. Falei, amanhã sua mulher dirige? Dirige. Eu falei, amanhã sua mulher vai estar dando um rolê no seu carro, vai estar passando ali embaixo, vai vir 2 pivetes,
vai grudar sua mina pelos cabelos, arrancar ela do carro, vai enfiar o revólver dentro da boca do seu filho, vai engatilhar umas 2 vezes, beleza? Vai zoar sua família, vai montar no seu carro. Quando o cara andar 2 ruas pra cima, eu vou prender ele. Beleza? Se ele não trocar, eu vou prender ele. Prendi esse cara, levei ele pra delegacia, tá preso. Puxou os dias dele lá. Quando esse cara sair da cadeia, ele já pagou tudo, mano? Pra você tá tudo pago? O trauma que ele causou no seu filho, enfiou o revólver dentro da boca do seu filho, o trauma que ele causou pra sua mulher, tá pago pra você? Aí eu coloquei esse ladrão pra pensar. Ele olhou, engoliu seco, falou pra mim, senhor, não vai tá pago não. Eu falei, então você não pagou nenhuma, você deve pra vítima, beleza? E baixa sua bola, mano. Porque na moral, tio, o trauma que fica na vítima é pra sempre. Na maioria das vezes é pra sempre, irmão. Então o criminoso, ele tem que pensar isso aí. Aí quando eu falo pra você, eu nunca vou defender que a vítima é culpada, mano. Porque a vítima, ela fica o resto da vida pagando. Eu já vi pessoas que mudaram de casa porque tiveram a residência roubada, irmão. Mudaram, abandonaram o sonho da vida delas porque foram roubadas. Trabalhou a vida inteira pra morar lá, o ladrão entrou, roubou. Camarada do meu tio, o sonho do cara era ter uma caminhonete. O cara comprou a caminhonete, mano. Com alguns meses, o ladrão enfiou o revólver na cara dele, zoou o cara. O cara recebeu o dinheiro do seguro, mas ele nunca mais quis ter uma caminhonete. O cara falou pra ele, o cara não roubou minha caminhonete, roubou meu sonho, mano. Eu não consigo mais ter a caminhonete, eu tenho medo de sair de casa com um carro daquele. Então, eu jamais vou defender o agressor. E principalmente quando o agressor fala que a culpa é da vítima. Pouca ideia. Pra mim, a vítima sempre vai ser vítima. Não tem essa que o cara... a vítima provocou. Não existe isso. Pra mim, vítima é vítima.